Olá, meus queridos, a paz. Hoje chegamos ao 5º dia do nosso propósito, resgate profético dos filhos adolescentes. Mas me escute com atenção. Este não é o fim, tá? É o começo de um novo posicionamento espiritual na sua casa. E hoje Deus quer tratar com profundidade um dos maiores perigos que tem laçado o coração de muitos filhos. Os laços, os círculos de influência e as portas espirituais abertas. Me conte, medite agora. Pense com bastante cautela. O que está amarrando o coração do seu filho? Com quem ele anda? A quem ele está ouvindo? Quais portas você, sem perceber, pode ter deixado abertas? A palavra ela é clara, não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Coríntios 15:33, medite nessa palavra hoje. Muitas vezes o que está prendendo o seu filho não é só rebeldia, são alianças erradas, círculos de amizades tóxicos, influenciadores que ensinam heresias, ambientes espirituais carregados onde eles estão entrando sem discernimento. Existem laços, meus queridos, que precisam ser quebrados, existem portas que precisam ser fechadas, existem alianças que precisam ser desfeitas em oração e autoridade, amém? E hoje vamos clamar por libertação, vamos cortar vínculos espirituais que não vêm de Deus e vamos pedir ao Espírito Santo que feche toda a brecha e nos revele tudo aquilo que está impedindo o coração do seu filho de se voltar totalmente ao eterno, amém? E depois disso, depois desse propósito 5 dias, não pare, continue, vigie, ensine, ore, esteja alerta, amém? A guerra espiritual pela vida do seu filho não termina em 5 dias, ela exige constância e autoridade, amém? Então sejam bem-vindos ao 5º dia e último dia. Laços, círculos e portas abertas. O que está prendendo o coração do seu filho? E hoje vamos meditar na palavra. Abra sua Bíblia, leia, medite, escreva o que o Espírito Santo falou com você, amém? Não vos enganeis, as más companhias corrompem os bons costumes, amém? Muitos pais hoje estão lutando com algo que ainda não conseguiram nomear. O filho mudou o comportamento, o olhar, os desejos, os valores, mas não foi de um dia para o outro. Foi um processo silencioso que muitas vezes passou despercebido por você, onde laços foram se formando, círculos errados foram ganhando influência e portas espirituais foram sendo abertas. E o que são laços, círculos e portas, Elisa? Laços, meus queridos, são vínculos emocionais e espirituais que prendem o coração do seu filho a pessoas ou pecados que o afastam de Deus. Pode ser um melhor amigo que planta ali uma rebeldia ou uma paixão que cega. Pode ser um trauma que o ligou à rejeição. Círculos são ambientes onde ele se sente aceito, mas está sendo moldado à imagem do mundo. Conversas, grupos, redes sociais, escolas, festas, onde o espírito deste mundo domina. E o que são as portas abertas? São legalidades, permissões dadas, às vezes sem perceber, para que o reino das trevas influencie a alma do seu filho. Pode ter sido um conteúdo, uma prática, um hábito, uma influência espiritual. Amém? Se os pais não fecharem essas brechas, o inimigo entra pelos vãos. O diabo ele nunca entra pela porta da frente, entenda isso hoje. Ele entra pelas portas espirituais abertas, pela falta de vigilância. E quando ele entra, liga o coração do adolescente ao que é falso, o que é vazio e destrutivo. Muitos filhos hoje não estão apenas rebeldes, eles estão aliançados com vozes contrárias ao Espírito Santo. E hoje o Senhor nos diz: eu te dou olhos para discernir o que não é visível, te dou autoridade para quebrar laços, silenciar vozes e fechar portas, amém? Não te canses de orar, não negocie a verdade, pois ainda que teu filho esteja rodeado pelo escuro, por trevas, a luz de Deus é maior e a tua intercessão será como uma muralha ao redor dele. Amém, meus queridos? Então sigam firmes em intercessão,
continue orando profeticamente pela vida dos teus filhos, amém? Vamos orar agora em nome de Jesus, clame pelo amigo Espírito Santo, amém? Senhor, hoje nós oramos com autoridade espiritual, clamamos pelos laços que estão prendendo os nossos filhos, as amizades erradas, sentimentos tóxicos e influências malignas, Pai. Rogamos que o Senhor rompa os vínculos com tudo que não te glorifica, que todo laço emocional, carnal, espiritual, contrário à tua vontade seja quebrado e caia por terra agora, em nome de Jesus. Que os círculos errados percam o poder de atrair, que toda a popularidade do mundo perca o brilho diante da tua glória, em nome de Jesus. Fechamos em nome de Jesus toda a porta espiritual que estava aberta. Pedimos perdão, Pai, por brechas que talvez não vimos, Pai. Por atos que negligenciamos, Pai. Declaramos o sangue de Jesus está sobre nossos filhos, sobre a nossa casa, Pai. Senhor, liberta o coração deles de toda prisão disfarçada de amizade. Abre os olhos deles, Pai, para enxergar o engano e reconduz, Pai, a eles os pés do teu caminho. E nós declaramos hoje que eles pertencem a Ti, não ao mundo, Pai, não aos amigos, não às influências, mas que a identidade deles está firmada em Ti, em nome de Jesus. Nós declaramos em nome de Jesus, amém, amém, selamos, Pai, esse propósito, que esse propósito chegue aos céus, Pai. Nós declaramos e selamos em nome de Jesus, amém, amém e amém. Meus queridos, sigam firmes, continuem em intercessão, vigiem pelos seus filhos, a tua oração, a tua intercessão chega ao céu e Deus está ouvindo. Não desanime, não desista. Toda honra e toda glória ao Senhor e este propósito, o Senhor está no meio dele, o Senhor está movimentando. Não se esqueça disso. Amém? Continue declarando a palavra, as promessas de Deus sobre a sua casa, não desanima. O mundo jaz o maligno, mas nós somos vitoriosos em Cristo Jesus. Tudo podemos naquele que nos fortalece. E nenhuma arma forjada contra nós prosperará. Amém, meus queridos? Continue firmes, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.